Bom dia, segunda-feira, dia 5 de julho, já estamos no segundo semestre e a nossa live espiritual continua. Segundo semestre, já, né, tivemos aí 6 meses, enfim, e estamos já daqui para o final do ano, gente, daqui a pouquinho chegamos em dezembro. Parece que não, mas passa muito rápido as coisas. E estamos aqui para a nossa live espiritual justamente para refletir sobre algumas coisas na nossa vida, algumas passagens da nossa vida, o que nós podemos fazer para que nós possamos bem viver, né? Viver melhor esses 6 meses desse ano, porque 2021 já está finalizando, já foi aí, foram 6 meses, não é? E o que nós vamos fazer agora nesse novo semestre. Bom dia, Jússi! Bom dia, bom dia, bom dia, minha querida. Tudo bem com você? Coraçõezinhos para você também. Que Deus te abençoe. Deus abençoe seu dia, sua semana. Que seja de muita luz, de muitas graças, não é? Eu estava falando, gente, já passaram 6 meses, gente, desse ano, né? 6 meses. Meu Deus, como passa rápido. Como está voando. Como está na Bíblia, que nos finais dos tempos seriam abreviados, não é? Nossos tempos seriam abreviados, estamos aí vivenciando exatamente isso. Cris, bom dia, Cris, tudo bem? E como que passa rápido, se nós não tomarmos conta, daqui a pouco nós estamos já aí para o Natal, esperando em Cristo que essa pandemia, né, vá aos poucos, ao menos, voltando, né, à nossa normalidade, que é claro que não vai ser aquela normalidade que a gente estava acostumado, graças a Deus, porque também aquela normalidade não estava normal, mas que nós possamos pelo menos nos reunir. Ave Maria, muito desafiador. Nós tivemos que viver uma época completamente diferenciada que ninguém imaginava, né? Mas olha só, hoje o que nós vamos falar? Eu achei tão interessante, ontem eu estava ouvindo a homilia do sacerdote, e eu gosto muito de São Paulo e São Pedro. As pessoas já me viram falar aqui, eu sou gosto muito de São Paulo e São Pedro, são 2 apóstolos que eu procuro seguir o exemplo, né, naquilo que eles vivenciaram com relação ao amor a Deus, a fé deles, e como a semana passada foi dia de São Paulo e São Pedro, e a Igreja Católica celebrou ontem, porque quando cai durante a semana é passado para o domingo a celebração, porque é realmente uma celebração dessas 2 colunas mestras da Igreja, cada um no seu tempo, não é? Porque São Pedro viveu com Cristo pessoalmente, digamos assim, e São Paulo, ele não chegou a conhecer a Cristo fisicamente, mas ele conheceu um Cristo espiritualmente e isso transformou a vida dele. Desde aquela situação em Damasco, né, aquele encontro que ele teve com Jesus. E ontem, sobre Pedro e Paulo, eu olhando as 2 colunas, me veio muito forte. Será que nós somos pedra de edificação na nossa casa ou nós somos pedra de tropeço? Aquilo ficou batendo muito forte, muito na minha mente, ficou reverberando aqui dentro de mim. Eu falei, a live de amanhã vai ser sobre pedra de tropeço e edificação. Por que, Nice? Muitas vezes nós, claro que inconscientemente, nós nos tornamos pedra de tropeço na vida das pessoas. Ao invés de nós ajudarmos, de nós colaborarmos com a edificação das coisas na nossa casa, ao invés de nós edificarmos, de nós colaborarmos para que as coisas da nossa casa sejam realmente construídas segundo a vontade de Deus, nós somos pedra de tropeço na vida das pessoas. E eu, Anice, fui muitas vezes pedra de tropeço na vida de outras pessoas, pela minha raiva, pela minha mágoa, por aquilo tudo que eu tinha dentro de mim, aquela necessidade de expor, né, de sangrar em cima de outras pessoas, sangrar em cima de quem não me feriu. Bom dia para vocês que estão chegando agora. Edson, opa, Biazon, né, Aurionec, que bacana, gente, olha lá. Eu estava falando, somos pedra de tropeço ou pedra de edificação na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família. Porque quando nós olhamos São Pedro, e aí vou falar um pouquinho de cada apóstolo desse de Jesus, cada discípulo de Jesus, cada seguidor de Jesus, bom dia, bom dia. Então, olha só, Pedro, ele era pedra de tropeço.
Não é? Ele foi pedra de tropeço algumas vezes quando ele negou Jesus, quando ele não teve a ousadia, a coragem de falar, né, que ele era seguidor de Jesus. Só que depois Pedro se tornou uma pedra de edificação, tanto que ele foi escolhido por Jesus para ser o primeiro papa, não é? Que nós dizemos ali, Pedro foi o primeiro papa, ele recebeu as chaves do céu, Deus deu autoridade para Pedro, para tudo que ele ligasse na terra fosse ligado no céu. Então, Pedro, que era uma pedra de tropeço, pela ignorância, porque Pedro, nós sabemos, ele era um pescador, uma pessoa simples, mas uma pessoa bruta, ignorante, que muitas vezes se rebelou, inclusive, contra as coisas, né, ali de Deus, pela ignorância dele. Por isso que nós temos que ter nosso conhecimento, autoconhecimento. Eu falo, gente, é tudo. Porque à medida que ele foi caminhando com os bons, não é? Caminhando com Jesus, seguindo o mestre, ele foi se transformando naquilo que ele nasceu para ser. E eu trago sempre a identidade, a importância de nós conhecermos a nossa identidade. Porque vamos pegar Pedro. Pedro, ele não conhecia a sua real identidade. Ele nasceu e Deus já sabia da potencialidade que Pedro tinha dentro de si, porque quando Deus nos forma, nos cria, ele já sabe para que nós nascemos, para o que nós nascemos. E Pedro, pelo meio que ele vivia, claro, ele se tornou um homem bronco, um homem simples, um homem grosso, austero até, né? Mas um coração maravilhoso, e Jesus sabia disso. Então, quando Jesus o convida para segui-lo, Jesus o convidou sabendo o quê? Da potência que Pedro tinha. Por quê? Porque ele via, né? Deus, ele vê em nós o que nós temos de bom. Nós, às vezes, não vemos. Como eu sempre falei para vocês, eu era uma outra pessoa, completamente diferente. Tenho defeito inúmeros. Tenho que consertar muita coisa? Muitas. Mas, quando eu olho para quem eu já me tornei depois que eu comecei a entender a real identidade de filha de Deus, Ave Maria, eu me transformei muito. Ontem ainda falava com uma amiga minha, falei, gente, eu era insuportável. Eu tenho essa consciência em muitas coisas. E ainda tenho emoções muito fortes que eu preciso trabalhar, claro, mas melhorei muito. Então Deus vê em nós a nossa potencialidade, porque Ele sabe para o que Ele nos criou e para que Ele nos criou. Só que nós, às vezes, não sabemos o nosso porquê, nós não sabemos a nossa missão. E outro dia eu falava para um coach meu, eu falei assim para ele, quando nós sabemos o nosso porquê, quando nós realmente conhecemos o nosso porquê, nós suportamos o como. Ele falou, como assim, Anice? Eu falei, o nosso porquê tem que ser muito grande. Por que eu acordo toda manhã e vou fazer academia? Porque eu quero ter saúde. Porque se for só para ter um corpo bonito e se for muito fraco, eu não vou suportar. Então vamos lá. Quando eu tenho um forte porquê, eu suporto como? Quando eu tenho a minha missão muito bem delineada, focada, e eu entendo que eu tenho que passar por isso, ajudar pessoas, como no meu caso hoje, eu acordo de madrugada para fazer o que eu preciso fazer. Eu suporto estudar mais horas, eu suporto atender às vezes até sem almoço. Quantas vezes sábado eu fiquei sem almoço, eu tomei café da manhã e eu fui almoçar às 5 horas da tarde. Eu estava atendendo, eu emendei das 9 da manhã até as 4 da tarde, até as 3:30 da tarde eu emendei atendimento. E eu, tudo bem, por quê? Porque é a minha missão, então o meu porquê é forte, eu suporto como. E aí tinha um menino que trabalha conosco lá na Febracis, falou, Nisso, como você consegue ficar sem almoço? E eu fico várias vezes. Porque eu estou tão envolvida em ajudar as pessoas, o meu porquê é tão forte, porque aí eu suporto. Agora, se você não tem o teu porquê muito forte, você não suporta o como. E Deus sabe do meu porquê e do teu porquê, mas talvez nós não saibamos. E Pedro, quando Jesus tem o encontro com ele e o convida para ser apóstolo, né, para ser discípulo de Jesus, apóstolo, ele já sabia que Pedro tinha um porquê muito forte, mas Pedro não sabia. Pedro descobriu à medida que ele começou a andar com quem? Com quem sabia. Então nós temos que ter uma companhia, nós temos que ter alguém que nos ensine qual é o nosso porquê. Olha só, é muito forte isso. E às vezes nós buscamos entender a nossa missão junto com pessoas que não têm nada a ver com a nossa missão. Então nós temos que estar junto com pessoas que vão fazer com que nós cumpramos a nossa missão ou que pelo menos nós consigamos descobrir qual é a nossa missão nesse mundo. E agora falando de Paulo, olha só, Paulo, um perseguidor,
Perseguidor de Jesus, já falei muitas vezes aqui, ele não conheceu Jesus fisicamente, né? Naquela época em que Jesus estava. Jesus já tinha falecido, digamos assim, falecido, entre aspas, e ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Então Jesus já sabia da potencialidade de Paulo quando ele formou ele no ventre da mãe. Mas Paulo tinha se desvirtuado do seu porquê, da sua missão. E ele começou a perseguir os cristãos e não a seguir Jesus. Olha só, Pedro seguiu Jesus. Paulo perseguiu os cristãos que falavam de Jesus. Então é muito forte isso. Mas como que esses dois homens passaram de seguidor muito fraco, que, né, São Pedro ele negou Jesus, São Pedro brigou com os soldados, enfim, São Pedro se rebelou, ele era meio bronco para isso. E São Paulo, com toda a sua cultura, porque São Paulo era uma pessoa letrada, um soldado romano, ele passa, gente, a ser seguidor também, de perseguidor a seguidor. E seguir aqui, entenda-se, realmente fazer a vontade de Jesus. Não é só seguir por seguir, é fazer efetivamente. Então, olha só, deixa eu ver quem mais entrou aqui. A Marinês entrou, Anselmo, Franci, bom dia para vocês, que eu não tinha dado bom dia ainda. Então, quando eu falo, Nice, eu sou pedra de tropeço. Sim, São Paulo foi pedra de tropeço. São Pedro foi pedra de tropeço. Só que olha só, eles se transformaram em pedra de edificação dentro do reino de Deus, gente. E eles são considerados colunas mestras da igreja. E de fato, São Paulo, se você olhar, eu amo ver a vida dos apóstolos. Eu amo. Cada um na sua miséria, cada um na sua pobreza, naquilo com a identidade distorcida, porque eles não nasceram para ser isso. Mas eles vinham sendo isso diante daquilo do meio que eles aprenderam a viver. Por isso que às vezes nós temos a nossa identidade distorcida em razão do meio que nós vivemos. E nós precisamos descobrir a nossa identidade de filhos de Deus. E eu volto a falar, gente, eu falo muito do coach, porque o coach faz isso. O coach faz com que nós descobramos a nossa verdadeira identidade. E talvez eu me ache inferior diante dos outros porque eu estou fazendo comparação. E Deus não quer comparação. Deus não quer que a nossa identidade seja distorcida, porque isso quem quer o quê? O inimigo. Enquanto eu não descobrir a minha identidade de filho de Deus, eu não vou descobrir a minha missão. Eu preciso descobrir a minha identidade para que eu possa cumprir a minha missão. E aí, descobrindo a minha missão, o meu porquê vai ser forte. Eu vou suportar o como, eu vou suportar as batidas do dia a dia, eu vou suportar aquilo que eu tenho que fazer. Pensa que é fácil acordar cedo todos os dias para fazer oração? Não é, gente. Não é. E tem dia que eu não aguento, tá? Então eu tô falando que eu acordo todos os dias 4, 5 horas da manhã. Não é isso. Mas eu não deixo de fazer minhas orações ainda que depois do horário. Por quê? O meu porquê é forte. O meu porquê na terra é forte e o meu porquê no céu é maior ainda. Qual é o meu porquê? O reino dos céus. Qual é o meu porquê? Levar mais pessoas para o reino dos céus. Qual é o meu porquê? Propagar a palavra de Deus para que mais pessoas conheçam. Esse é um dos meus porquês. Qual que é o meu porquê? Ajudar a resgatar vidas. Dentro do processo de coaching, ajudar a resgatar vidas com as lives, ajudar a resgatar vidas com a palavra de Deus, levando a palavra de Deus, ajudar a resgatar vidas com o meu exemplo. Eu não sou exemplo para ninguém, mas o pouco que eu sou, talvez ajude uma pessoa que seja menos que eu ainda. Então, quando eu tenho o meu porquê muito forte, eu suporto eu suporto horas de estudo, eu suporto horas atendendo, sem almoço, eu suporto. Então, é isso. Viktor Frankl fala muito isso no livro Em Busca de Sentido, porque ele sobreviveu ao campo de Auschwitz. Ele é o pai da logoterapia, Viktor Frankl, já falecido, mas um cara extraordinário, uma pessoa maravilhosa. Eu li aquele livro lá em 2007, eu fiquei impressionada. E hoje eu recomendo ele dentro de um processo de coaching. O porquê dele era muito forte, ele suportou o como. Imagina um campo de concentração. Então talvez se você não está suportando muitas coisas, é porque não é o seu porquê verdadeiro. E talvez você não esteja sendo pedra de edificação na tua família. E talvez você não tenha sido pedra de edificação dentro da tua, até para a tua história. Talvez você, olha só, gente, o Espírito Santo está me suscitando algo aqui. Talvez você
Seja pedra de tropeço para a tua história, porque você não tem a coragem e a ousadia para construir a sua história que Deus quer que você construa. Porque não vai ser outra pessoa que vai construir, é você. Pela covardia, pela falta de ânimo, pela preguiça e por ouvir a voz que não é de Deus. Então, olha só, nós somos pedra de tropeço ou edificação dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa família e na nossa própria vida. Porque o que você tem que fazer, ninguém vai fazer. Eu não vou fazer por você e nem você por mim. Gente, está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Se tiver fazendo sentido, põe um joinha aí, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Eu vou falando conforme vai me suscitando aqui. Eu separei 2 palavras para trazer para vocês. Que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, onde Deus diz, olha só, um Pedro que negou Jesus e depois caminhou com o mestre, né, claro. Aí chega o momento em que Pedro, ele reconhece Jesus como Filho de Deus. Olha, obrigada, Júcia, obrigado, Mari. E olha o que ele diz aqui. Quando Jesus pergunta, não é? Dani, obrigada. Quando Jesus pergunta, quem sou eu? Para vocês, quem sou eu? Porque alguns dizem que eu sou João Batista, outros isso, outro aquilo. E Pedro afirma, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então lhe disse, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Isso é revelação do Espírito Santo. E de repente aquele homem fraco, que era pedra de tropeço, ele se transforma numa pedra de edificação. Tu és Pedro, diz Jesus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cris, obrigada. Gente, e aqui está um segredo muito grande para esses tempos de pandemia. Quando nós pensamos que tudo está perdido. Ontem estava conversando com uma amiga minha e falei, gente, por que tanto temor? Nossa Senhora, Deus já prometeu, ao final o meu imaculado coração triunfará. É promessa de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Será que nós estamos fazendo parte dessa promessa ou nós estamos fazendo parte de sendo pedra de tropeço e dando ouvidos para as coisas do mal? Quando eu digo coisas do mal, são conversas. Às vezes nós estamos no meio de uma conversa e vem a pessoa lá, mas essa sociedade não tem mais jeito. Nós temos que nos levantar e falar, tem jeito sim, você está fazendo a sua parte. Tem jeito sim, você faz parte dessa sociedade, você tem que ser aquela pessoa que se levanta a favor de Deus, a favor da vida. Então nós temos que ser pedra de edificação, nós não podemos ser pedra de tropeço e entrar nessa murmuração. Porque às vezes numa rodinha começa, né? Aquela pessoa, mas o mundo não tem mais jeito. Gente, tem gente boa demais nesse mundo. Eu vou o tempo todo conversando com o pessoal no Uber, né? Eu vou conversando com o pessoal do Uber, já vou trocando ideia, eu já vou edificando, né? Eu vou falando ali durante o trajeto, conversando, explicando para o pessoal que nós temos jeito, nossa sociedade tem jeito, tem pessoas maravilhosas, tem pessoas ruins, mas tem muito mais. Nós temos que acreditar e visualizar a nossa sociedade curada, sarada, limpa e começando por nós. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim como Maria disse que ao final o imaculado coração dela triunfará. E triunfará por quê? Por meio de Jesus. Porque é Jesus que vai vencer. E ele tá prometendo aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que foi deixada por Jesus, que foi instituída por meio de Pedro. Então Pedro, que era uma pedra de tropeço, se tornou uma pedra de edificação. E nós somos pedra de tropeço ou de edificação? Eu vou repetir essa pergunta várias vezes. E para você se perguntar, eu estou sendo pedra de tropeço ou de edificação na minha casa, na minha igreja, na minha sociedade e na minha própria vida? Porque se eu começo a praguejar contra a minha própria vida, vai ser o que eu vou ter. Se você começa a profetizar miséria na sua vida, é o que você vai ter. Se você começa a profetizar, não, isso não é para mim, isso não dá certo para mim, é isso que você vai ter. Então você tem que profetizar, isso dá certo para mim, sim, porque eu tenho um Deus poderoso que se levanta em meu favor,
Porque eu tenho um Deus poderoso que tudo faz para que isso aconteça na minha vida, mas eu vou fazer a minha parte, mas eu vou confiar. Fé de Abraão, lembra? Esses também, Pedro e Paulo, foram autores da fé. Imagina a fé desses homens que foram presos, que foram chacoteados, chicotados, e chacota, você serve a esse Jesus? E humilhação. Pedro, ele, um homem que era, bronco, um homem que negou Jesus, depois morre, crucificado, e se acha indigno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus pede para ser crucificado de ponta cabeça. O que transformou esse homem, que era pedra de tropeço, numa pedra de edificação tão forte, tão sólida, a ponto de ser considerado por Jesus merecedor das chaves dos céus. Pedro, tudo que ligares, olha aqui, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Agora eu profetizo todos os dias, aprendi no CISI com você. É isso mesmo, eu profetizo. Gente, vou contar uma coisa para vocês. O nosso Deus é o Deus do impossível. Eu sou apaixonada por esse Deus. Nisso, você é o tempo todo assim? Não, eu também tenho minhas fraquezas. Mas olha só, outro dia eu falei para um coach meu. Um coach meu me ligou. Nisso, não posso ir numa sessão, porque o sogro dele tinha dado 3 infartos. 3. O médico falou assim, ele me contando, Nício, não vou na sessão, não posso, porque meu sogro deu 3 infartos, está na UTI, e o médico falou que as chances de vida dele acordar, porque ele entrou em coma, 1%. Eu já na hora, passei áudio, eu não gosto de ficar passando mensaginha, eu passo áudio, falei para ele, pois se você vai profetizar, você acredita em Deus? Ele falou, acredito. Eu falei, então você vai profetizar na vida do seu sogro. Se você tiver a oportunidade de entrar na UTI, você vai entrar e vai falar para ele, sogro, eu vejo você fazendo isso, e fala o que o que ele gosta de fazer. Eu vejo você andando, eu vejo você levantando dessa cama e fazendo isso, e indo em tais lugares, e profetiza isso. E mandei para eles uma oração que eu gosto muito, que é a oração do sangue de Jesus, que eu já tenho 3 testemunhos, já tinha 3 testemunhos de pessoas, uma cura de câncer e 2 pessoas que estavam na UTI em acidente, que fizeram essa oração e eu fiz junto com elas, eu do lado de cá, elas do lado de lá, fizemos essa oração e as 3 pessoas foram recuperadas, saíram sem sequela nenhuma. E aí eu mandei essa oração para ele, tirei um print, mandei para ele. Gente, para honra e glória de Deus, 11 dias depois o sogro dele acorda. Ele me mandou a foto, meu sogro acordou. Gente, isso é Deus ou não é? Os médicos não explicaram, não acreditaram, falou assim, gente, não pode. Aí eles falaram assim, eu sei o que é Deus. E ele me mandou na hora a foto dele como sogro dele, já no quarto. Ele falou assim, a hora que eu cheguei no hospital, o pessoal falou assim, foi teu sogro, falou o nome, ele falou assim, não é ele, tem certeza que é ele? Porque assim, ele não estava acreditando, embora ele estivesse rezando, ele falou assim, gente, não é possível. O nosso Deus é o Deus do impossível, então profetizar na sua vida é importante. Uma outra coach também, nós estávamos no formação em coach no dia que ela chegou chorando nisso. Uma tia minha que eu muito gosto, tá fazendo o teste do Covid, e ela tem isso, tem diabetes, tem lá. Eu falei, para de chorar, nesse momento. Você não acredita em Deus? Eu falei, levanta os olhos para os céus. Levanta os olhos para os céus e profetiza. Você vai parar, você vai engolir esse choro, você vai parar de chorar. E você vai ligar para sua tia, profetizando bênçãos na vida dela. Foi tão incrível que depois ela falou, Nice, ela nem estava com Covid. Gente, nosso Deus é o Deus do impossível. Mas para isso nós temos que ser pedra de edificação dentro da nossa igreja, nós temos que ser pedra de edificação dentro da nossa casa. E como nós somos pedra de edificação? Profetizando bênçãos na nossa família, profetizando coisas boas na nossa vida. Nós temos que acreditar no inacreditável. Eu falo isso sempre. Nós temos que acreditar no inacreditável, nós temos que crer naquilo impossível, porque o possível nós fazemos, o impossível é só Deus. E é exemplo de São Paulo e São Pedro, nós temos que ser pedra de edificação. Gente, quando essa palavra de Deus é muito forte, bom dia Paulo, meu querido.
Bom dia, a Cristiane depois entrou também ali, a Nancy, bom dia. Olha aqui, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, contra ela. É promessa de Deus, é promessa de Maria, que através dela Deus virá e virá triunfante. Ela diz, ao final, o meu imaculado coração triunfará. É um coração de mãe que está prometendo que o filho dela voltará glorificado. Olha só, e aqui separei também para vocês uma palavra de São Pedro, na carta de São Paulo, carta de São Paulo a Timóteo. Olha aqui, gente, eu acho maravilhosa essa palavra também. Meu Deus do céu, olha aqui. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do evangelho e consagra-te ao meu ministério. Isso aqui está na carta de São Paulo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, e alguns versículos que eu vou ler aqui para vocês. Porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Esse tempo é o tempo que nós estamos vivendo. Tem pessoas, gente, as pessoas estão morrendo por não conhecer a palavra de Deus. Elas estão morrendo por não profetizar na própria vida, por não acreditar que nós temos um Deus que faz tudo, que tudo é possível pela misericórdia de Deus. Eu acabei de falar para vocês agora dessa pessoa que saiu inexplicavelmente, humanamente dizendo, da UTI, depois de 11 dias. E nós orando por ele, e nós rezando. Eu falei para ele, e eu sei, porque quando esse coach meu me ligou, falou nisso, ele tem 1% de chance de vida, pois enquanto houver vida, Deus pode soprar, dar um sopro de vida nesse homem, e vai ser para a conversão dele. Um homem de 54 anos que estava na UTI, 11 dias, acorda, esse Deus nosso não é maravilhoso? Não é o Deus do inacreditável, do impossível, é o nosso Deus, é o Deus meu Deus é o mesmo Deus que está aí, querendo que você seja pedra de edificação e não pedra de tropeço. E então, com essa oração, gente, foram 4 pessoas, só que eu fiquei sabendo de testemunho de curas inacreditáveis com essa oração do sangue de Jesus. É uma oração poderosa do sangue de Jesus. Uma gota do sangue de Jesus pode lavar-nos, pode purificar-nos, pode livrar-nos, mas nós temos que acreditar nisso. Talvez a nossa oração não chegue até Deus, porque nós estamos já fazendo, não acreditando que vamos receber. Mas voltando aqui para São Paulo, olha aqui. Virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres entre si. Olha só, quais as novidades que nós estamos ouvindo, em vez de ouvir a palavra de Deus? Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Quais os tempos que nós estamos vivendo, se não é isso? As pessoas acreditam em tudo, menos na palavra de Deus. Menos na promessa de um Deus que falou que virá e que ele não deixará que nada aconteça com aqueles que creem nele. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpra a missão de pregador do evangelho e consagra-te ao teu ministério. Quanto a mim, diz São Paulo, estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Ele fala aqui, né, do martírio dele, porque São Paulo, ele foi degolado. São Pedro crucificado de ponta cabeça, São Paulo foi degolado. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Olha aqui, gente, isso é para a promessa de Deus para nós. Mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Gente, ele não prometeu só para São Pedro, só para São Paulo. Deus prometeu para nós, filhos amados de Deus. Você acha que Deus ama você e eu menos do que ele amou São Paulo e São Pedro? Mas o quanto nós temos sido pedra de edificação na vida das outras pessoas, porque São Paulo e São Pedro, destemidos, pedras de tropeço que se tornaram pedra de edificação, pessoas que passaram de simples seguidores ou de perseguidores para viver realmente a palavra de Deus, para morrer por esse Deus. Gente, esses homens, se eles estão hoje na glória de Deus,
É porque justamente mereceram, fizeram por merecer. E nós estamos fazendo por merecer a glória de Deus. Nós estamos fazendo por merecer dentro da nossa casa. Porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, eu tenho que sair, pregar o evangelho. Não, cada um no seu quadrado, digamos assim. Mas nós temos que pensar fora da caixa. Nós não temos que nos conformar em ir à missa, ir ao culto. Não, nós temos que ser pregadores e defensores ferrenhos do reino de Deus na nossa família, e talvez para isso nós tenhamos que enfrentar pessoas. E talvez para isso nós não tenhamos que ter vergonha de anunciar. Às vezes eu estou dentro do Uber, eu estou falando. E já muitas vezes as pessoas perguntaram, você é evangélica? Eu falei, eu sou cristã, acima de tudo. Porque às vezes as pessoas, e eu vou falar agora de uma forma para nós católicos, o Paulo está aqui, é evangélico, não é Paulo? Um pastor maravilhoso. E eu sei que tem pessoas aqui que são evangélicas. Eles são muito mais defensores do que nós que nos dizemos católicos. Que vergonha para nós não anunciarmos a palavra de Deus. E eu falo, que vergonha que eu também. Porque antes eu não fazia isso. Não estou corrigindo, admoestando ninguém. Eu estou admoestando a mim mesma, que fui covarde muitas vezes, de não anunciar a palavra de Deus. E hoje toda a oportunidade que eu tenho, eu falo de Deus. Toda, insistentemente. Não importa. E às vezes, antes eu pequei muito nisso. E eu percebi que eu estava sendo mais pedra de tropeço do que pedra de edificação dentro da minha casa. Com a minha raiva, com a minha mágoa, com ódios que eu tinha. E eu fui buscar tratar. Para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Porque aquela amargura que existia dentro de mim me impedia de ser pedra de edificação. Então talvez nós queiramos ser pedra de edificação, mas nós temos que curar primeiro as nossas feridas, as nossas chagas, as nossas misérias. E isso espiritualmente falando, psicologicamente falando. Nós precisamos buscar ajuda de pessoas que nos ajudem a ser pedra de edificação. Porque essa raiva, essa mágoa, isso não é de Deus. Esse ódio, às vezes essa preguiça, essa apatia não é de Deus. E claro que o inimigo quer nos manter presos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos ruins. Por quê? Porque aí nós não nos tornamos livres, libertos para anunciar a palavra de Deus. Só consegue realmente encarar, falar de Deus abertamente aquele que é livre. Só quem é livre. E talvez você hoje esteja preso. Esteja preso nas suas emoções. Esteja preso nas armadilhas que o inimigo te armou. E você não consegue anunciar a palavra de Deus porque você ainda não é livre. Você não tem a liberdade de filhos de Deus. E eu falo isso para você e falo isso para mim. Porque eu ainda tenho muita coisa para corrigir. E naquilo que eu ainda não estou sendo suficientemente boa e pregadora da palavra de Deus, é na emoção que eu ainda não trabalhei. É na identidade minha ainda que fica pensando o que vão falar de mim. Eu fico ainda pensando no julgamento das pessoas. Me tornei melhor? Com certeza. Mas ainda tenho muito que curar em mim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma mensagem. Então nós precisamos ser realmente pedra de edificação. Gente, 7h20 já quase. Hoje falei pra caramba, né? E eu dizia isso, outro dia foi pro Paulo que eu disse. O nosso porquê tem que ser muito forte. Nós temos que ter um porquê muito forte para nós suportarmos o como. Então aqui trazendo para a parte espiritual, qual é a minha missão? O meu porquê tem que ser forte, porque o inimigo vai bater forte também. Mas se o meu porquê é forte, eu suporto como? Eu suporto as pancadas. Porque eu estou de olho no reino dos céus. E aqui se a minha missão na terra é edificar, é levar a palavra de Deus, o meu porquê é forte, eu vou suportar o como, eu vou suportar as horas de estudo, eu vou suportar as horas de sofrimento, eu vou suportar ficar sem comer, não é como eu disse para vocês lá no início da live, que às vezes eu emendo, outro dia eu emendei 4 coaches e fiquei novamente sem almoço e café da tarde. Eu fui comer, já era 8 horas da noite. Mas por quê? Porque eu tenho um sustento que é muito maior que o próprio Deus. Deus, Ele é o meu sustento. O meu porquê é forte. Eu suporto como? O meu porquê, a minha missão é reconstruir a minha família. O meu porquê é forte. É tudo o meu porquê. Isso. Tem até um livro que é Comece pelo Porquê. Qual é o seu porquê? Qual é a sua missão na terra? Qual é a sua missão de vida? Qual é a sua missão como empresário? Qual é a sua missão como pai de família? Qual é a sua missão como mãe de família? Qual é a sua missão?
Mas se você não conhece a sua identidade, você não vai cumprir a sua missão, você está cumprindo outra coisa. Por quê? Porque você tem a identidade distorcida e você acredita que aquilo vai ser bom. Mas em razão daquilo que você viveu na infância, a sua identidade, gente, 99,9% dos coaches que eu pego estão com a identidade distorcida, desregrada. Ela não sabe quem ela é. Quando eu faço essa pergunta, quem é você? A pessoa não sabe me responder. A pessoa não sabe me responder quem é ela. E se ela não sabe quem ela é, como que ela vai cumprir a missão? Nós temos que entender da nossa identidade, para nós conhecermos a nossa missão, para nós termos esse porquê muito forte e suportarmos o como, e sermos pedra de edificação e não de tropeço. Bora lá pensar em tudo isso que eu falei? Assista novamente essa live, vai ficar gravada no IGTV, vai ficar gravada também no YouTube. Compartilha com pessoas, compartilha com outras pessoas, por caridade, seja pedra de edificação. Leva essa palavra para outras pessoas, seja caridoso, seja misericordioso. Tem pessoa precisando ouvir isso. Eu tenho certeza que você conhece no mínimo 10 pessoas que precisam ouvir isso. No mínimo. Nós estamos em 10 pessoas aqui, se cada um de nós passarmos para mais 10, serão 100 pessoas. Você imagina? Então seja pedra de edificação. E que essa semana, você pensando nessa palavra, não é? Que seja assim uma semana de graça, de bênção, de poder, de luz na sua vida. De luz na sua vida. Para que você seja luz na vida de outras pessoas também. Obrigada pela sua companhia, um grande abraço. Que a sua semana seja realmente abençoada. E eu peço em nome de Jesus, que a sua vida a partir de hoje seja transformada e que você seja pedra de edificação. Um grande beijo, gente. Até segunda-feira que vem. Beijo, beijo.